Boa tarde, pessoal. Sou o professor Pacheco. Comecei a minha carreira há 30 anos no Magistério Paulista, em Jundiaí, próximo à capital paulista. Hoje estou na cidade de Jales, região de São José do Rio Preto, na Escola APEI Juvenal Giraldelli. Estou utilizando nesse momento uma calça esportiva azul, uma camisa azul também da antiga escola Batista Doce. Eu estou usando óculos, estou de barba e nesse momento não estou utilizando cabelo, né? Pois bem, a aula de hoje nós vamos falar da linguagem oral dos povos africanos griots ou griot do 6º ano, 2º bimestre. Nós vamos destacar a importância da linguagem oral na preservação da cultura de um povo. Nós vamos utilizar na aula de hoje também duas competências socioemocionais que eu considero importantes para a aula de hoje, que são o interesse artístico, nós vamos falar um pouco de cultura, né? E o respeito, que está ligado à questão do respeito à outra cultura, a cultura do outro. Ok? A habilidade que nós vamos utilizar na aula de hoje é a habilidade do Ensino Fundamental 06, de História 07B, que é reconhecer a importância da tradição oral, cultura material e escrita para a transmissão da memória e do conhecimento das diferentes sociedades antigas. No nosso caso, nós vamos utilizar africano, né? Mas poderia também ser asiática, da Ásia ou da América. O objetivo da aula, nós vamos trabalhar, reconhecer a importância da linguagem oral e da tradição oral para a transmissão do conhecimento de uma sociedade antiga. O outro objetivo, conhecer os griots, contadores de história. Ok, pessoal? Então, nós vamos desenvolver a nossa aula nesse sentido. A apresentação, então, né? A abertura da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho no que consiste a linguagem oral e a tradição oral, né? Que está ligado a contar a história de uma linguagem oral, uma tradição antiga em diversas culturas do mundo. Por muito tempo as tradições foram transmitidas oralmente, né? Aí a gente lembra um pouquinho dos nossos avós, nossos pais, né? Que utilizavam as histórias exatamente para transmitir um pouco dessa cultura antiga. Então a gente tem um pouquinho, né, a ver com essa cultura africana também. As tradições orais tornaram-se um meio de ligação entre o passado e o presente. Seguindo nessa linha, griot ou griot, o termo vem da palavra guriot, em francês, e da palavra criada em português. A palavra griot tem origem na tradição oral africana e designa os mestres portadores de saberes e fazeres da cultura, pertencentes a uma linhagem dos primeiros griots, época que remonta ao século XIII. Então, buscamos lá no século XIII estar desenvolvendo a questão da cultura oral, né? Finalizando essa primeira parte da apresentação do nosso conteúdo, griot ou griot é um nome dado a um homem conhecido, livro das memórias, ou contador de histórias, o protetor das tradições de seu povo, através da oralidade. Os griots são contadores de histórias, cantores, poetas, musicistas da África Ocidental. Feito a apresentação do nosso conteúdo,
nós vamos propor aos nossos estudantes algumas atividades nesse sentido, né? E alguma ligada à metodologia ativa. A primeira atividade, então, proposta é apresentar um vídeo onde vai ser apresentada a cultura griot, que os alunos vão poder, em seu caderno, fazer algumas anotações. Feito isso, podemos socializar a resposta dos nossos estudantes. E, na sequência, podemos uni-los em dupla para que um possa contar ao outro uma história para que se assemelhe ao povo griot. O objetivo dessa atividade, então, é nesse sentido. E, por finalizando a aula, podemos propor para os nossos estudantes a produção de um mapa mental com o seguinte tema: o papel dos griots. E assim a gente fecha a nossa aula. O que nós aprendemos hoje, para a gente poder encerrar então? Nós aprendemos a importância da linguagem oral e da tradição oral, e conhecemos também os griots ou os griots que desenvolveram a cultura da oralidade, na preservação, no sentido de preservar aí seus guardiões da sua cultura, ok? Aqui nós encerramos a aula, um grande abraço e até a próxima.